Tudo bem, pessoal? E aí, legal? Pessoal, hoje a gente tem um convidado para falar para a gente sobre engajamento, né? Isso é bem bacana porque em tempo de quarentena muita gente está tendo dificuldade em engajar as pessoas aí no dia a dia, nas atividades, inclusive de casa, os filhos, né? E isso é uma técnica, inclusive, que é muito utilizada em algumas organizações. Algumas pessoas conhecem até por gamificação ou coisas desse tipo. E o Moncler Camarota, para mim, é um dos caras que mais conhecem desse assunto. Tá chegando aí para falar para a gente sobre essa questão de engajamento, gamificação. Moncler, que legal, cara. Pô, só para te ver no virtual mesmo, hein, cara? Que massa, a gente está na mesma cidade, de repente a gente não se vê há um tempo, hein? Obrigado aí por você estar comparecendo para bater esse papo, para conversar com as pessoas. A gente chamou bastante gente, principalmente na área de educação, sabe? Porque a gente percebe que vários pais, nesse momento, estão tendo muita dificuldade com os filhos de fazer com que eles integrem ali algumas atividades, criem ocupação, engajamento na dinâmica familiar, né? Porque foi repentino. De repente, do dia para a noite, todo mundo convivendo em casa. E aí vira uma questão para se administrar nem sempre muito simples, muito fácil. Eu estava comentando com a galera aí que você é um cara fantástico, atua muito em empresas, em organizações, exatamente criando esses processos de engajamento, e que eu fiz esse desafio para você, a partir de muitos amigos, pais, professores, falando assim, cara, como é que eu consigo, Ricardo, de alguma forma, engajar essa dinâmica aí que vocês utilizam de criar motivações, estímulos, né, nas organizações, dentro de casa. Eu falei, cara, só tem um cara para me responder isso. E aí, como eu pessoalmente eu adoro trabalhar e ter pessoas, os melhores, né, e a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em alguns projetos, e foi super legal. Eu falei, cara, essa é a missão para o Super Moncler. Aí eu gostaria que você se apresentasse um pouco e pudesse falar para a gente, cara, como é que a gente vai conseguir virar essa quarentena num negócio prazeroso, bacana, dentro de casa. E aí, Que, le... Moncler? que legal, Ricardo. Muito bacana, Ricardo, estar aqui conversando contigo, né? Eu tenho acompanhado muitas empresas, né, com esse mesmo desafio de olhar e falar, caramba, meu negócio mudou completamente e agora eu preciso engajar as pessoas dentro de uma nova lógica de trabalho, funcionando à distância. Algumas empresas tiveram mais facilidade, outras nem tanto. Mas essa palavra ela é chave, né? Parece que é uma palavra que está sendo repetida assim, muito, que é engajamento. Como trazer as pessoas, né? Como ajudar as pessoas a quererem fazer aquilo que é preciso. Então, vamos pegar esse conceito e vamos levar para dentro de casa hoje, que é o seguinte, como ajudar as famílias, como ajudar principalmente os filhos que têm menos capacidade cognitiva de entender a dimensão do que a gente está vivendo em termos de isolamento, né? Não conheço ninguém que tenha passado por alguma coisa parecida com isso. Então, para as crianças é muito estranho. Como que a gente pode construir novos significados para as atividades que elas naturalmente deveriam estar fazendo? E aí eu já estou dando aqui um disclaimer aí do que a gente vai conversar. Esse Legal. negócio Deixa eu de... até falar um ponto aqui, Moncler, que veio alguns empresários que eu estou vendo que está entrando aí. Pessoal, a lógica é basicamente a mesma que o Moncler aplica nas empresas, só que o foco que a gente vai falar hoje é dentro de casa, por conta dessa questão da quarentena. Vai lá, Moncler, continua aí. E aí, Ricardo, olha que louco isso, né? O pessoal pergunta muito, Moncler, tô vendo aí atrás de você, tem umas plaquinhas que remetem aí a videogame, a RPG. Você é gamer. Eu adoro jogo, adoro videogame, tem coleção de videogame em casa. Mas eu entrei nesse negócio pelo esporte. Por um esporte muito diferentão, um esporte de extrema duração. Eu lembro do meu pai perguntando, Moncler, por que você corre 500 quilômetros para chegar no mesmo lugar, né? E era uma pergunta inteligente, né? Falando de relação de pai e filho, né? Meu pai olhando, eu fazia corrida de aventura. É um esporte em equipe, que tem navegação, mapa, bússola, um monte de esporte. Normalmente sempre tem bike, sempre tem corrida, sempre tem canoagem e mais outras coisas também. Mas o ponto era que era um esporte muito desafiador, demorava muitas vezes uma semana para terminar a prova. E por que raios fazer um diabo de um esporte que era tão sofrido? E aí eu tive uma sacada, Ricardo, que mudou minha vida durante o esporte, que foi o seguinte, não é a atividade que importa, é o significado que a gente atribui à atividade.
E aí, falando do esporte, né, tem duas coisas que eu acho que dá para a gente pegar do esporte que já tem a ver um pouco com esse negócio, né? Primeiro, no esporte a gente tinha, era uma competição, minha equipe foi campeã brasileira, a gente teve entre as melhores equipes do mundo e tal. Então a gente tinha um negócio que a gente queria ganhar ao final da corrida, que era um troféu, era a vitória. E era o primeiro lugar, que a gente podia ou não ganhar, muitas vezes ganhava, muitas outras vezes não ganhava. Mas tinha um elemento que era externo. E aí, trazendo já para essa lógica do jeitão que a gente funciona, sejamos adultos, sejamos crianças, era um motivador extrínseco, né? Tinha um troféu, tinha um primeiro lugar, tinha um prêmio a ser atingido. Isso é legal, é ok. Mas também tinha uma outra coisa que para mim era muito mais significativo do que o prêmio, que era o seguinte: ao ser um atleta, eu tinha um estilo de vida que eu achava absolutamente fantástico. Eu costumava brincar lá com o pessoal do meu time e falar o seguinte: olha, eu acho que eu estou 0,0001% mais feliz do mundo. Aí, olha que coisa de maluco, Ricardo. Mesmo correndo, né, tendo uma rotina de esforço físico super pesada, né, a gente treinava 6, 8 horas por dia, tinha dia chovendo, que eu olhava a planilha de treino lá, tinha 120 km de pedal e depois 10 km de corridinha para soltar, né? Olha o nível de maluquice do esporte. Mas eu curtia. Mas eu curtia porque eu achava que eu era um cara privilegiado, porque eu podia viajar com os meus amigos, né? Época de universitário, eu viajava o mundo, fui morar na Nova Zelândia, fui correr na África do Sul, fui subir as montanhas da Patagônia. Cara, eu achava que esse negócio era assim, era um privilégio para pouquíssimas pessoas. E aí eu tô falando, Ricardo, de um motivador intrínseco. O significado que eu atribuí para minha jornada, para minha experiência, era de privilégio. Ah, mas você não sofria? Pô, sofria pra caramba. Eu lembro de, lá pelo terceiro dia de prova, às 4 da manhã, chorar mesmo, assim, chorar. Eu não aguento mais, por que eu tô aqui? Que merda esse negócio todo. Mas no final das contas, quando eu olhava o todo, eu falava, cara, eu acho que vai ser difícil de ser mais feliz do que eu tô sendo nesse momento. Então aqui, gente, já tem 2 elementos que eu gostaria de trazer para dentro da realidade de casa. Um deles, é legal ter motivadores extrínsecos, você ter lá um guerre-guerre no final da jornada, porque ele simboliza, ele marca, e ele traz a sensação de achievements. Tem uma expressão importante nos jogos, que é o estado de vitória, né? Win state, né? Acaba que a gente usa esses nomes gringos assim, né? A gente acaba aportuguesando eles, eu vou falando os 2 nomes, tá? Mas esse estado de vitória, tipo, passei de fase, venci o vilão da fase, né? E aí você tem um prêmio, você ganha tantos pontos, você ganha uma armadura diferente, um carro diferente, dependendo do jogo, né? Então isso é muito legal. Mas você também criar um status, alguma coisa que é inerente à própria experiência, de que existe uma conquista, na verdade, a gente está fazendo alguma coisa que tem um significado muito maior. Eu não estou simplesmente arrumando a cama. A gente está preparando a nossa nave, porque a nossa nave vai decolar. E quando ela decolar, ela tem que estar com tudo arrumado, senão as coisas vão voar. E aí a ludicidade é fantástica para a gente criar esse significado em cima de atividades que são absolutamente banais. Olha só que legal que você trouxe aí, Moncler. Me veio na lembrança aqui uma ludicidade naquele filme A Vida é Bela, que foi uma situação complexa, né? E que o pai, de repente, trouxe um modelo lúdico, da forma, inclusive, não, agora a gente precisa se esconder, agora precisa fazer silêncio, agora... Então ele trouxe todo um contexto que gerou engajamento no filho, e ele começou a registrar na cabeça dele aquele processo para que ele pudesse repetir mesmo longe do pai. No filme discorre isso muito bem. E, de repente, o que você me traz, que esses valores aí, extrínsecos, eu queria que você detalhasse um pouco mais com exemplos, como é que a gente pode trazer esse significado para dentro de casa, né? Que você falou do seu relato, o troféu, aquela coisa que muita gente não faz, que era ímpar para ti, era único. Como é que dentro de casa a gente pode trazer esses mecanismos que você chama, né, de engajamento? Como é que a gente pode trazer isso para dentro de casa? Legal, Ricardo. Então, olha só. Por onde começa normalmente? A gente começa entendendo quem são as pessoas, né? E um desafio quando a gente trabalha esses modelos de engajamento é que os modelos de engajamento eles são específicos para cada pessoa.
Então, se a gente está falando, né, de uma galera que curte muito determinada série sei lá, uma série dessa, da Casa de Papel, por exemplo, por que não usar a temática da Casa de Papel? Se eles curtem, né, por exemplo, um jogo que está muito na moda, assim, a molecada, assim, a partir dos 10, 12 anos, assim, adora de videogame, é o Fortnite, é o jogo mais jogado hoje do mundo. Né, que é um jogo meio violento até, é um jogo de arena, então o Battle Royale, né, que é o modelo que a galera mais joga, você pula de paraquedas numa ilha, nessa ilha tem uma tempestade que ela vai fechando o cerco até ficar um círculo pequenininho, e você tem que sobreviver, e o pessoal fica atirando um no outro lá e se matando e tal. Bom, essa matemática... Punk, né? Se a gente pega essa temática por si só, ela é feia, não sei o que e tal... Mas se teu filho adora Fortnite e você criar significado usando as mecânicas do Fortnite, usando as gírias, e tem até uns negócios que são muito legais, por exemplo. É um jogo de guerra, mas uma das coisas que a molecada mais curte são as dancinhas que os personagens fazem, né? Os personagens no Fortnite, eles chamam de skin, né? Você vai evoluindo, você vai, para usar um termo de games, upando, né? Dando um up no seu avatar. E aí você vai ganhando novas skins, né? Tem uma skin que é um gato todo musculoso, tem outra skin que é um cara com cabeça de banana, tem um corpo de banana, tem outro que é aquele personagem da Marvel, Deadpool, enfim. Se você pega esses elementos, se teu filho gosta desse negócio, se você traz esses elementos para a tua gamificação, você está trazendo um apelo emocional que ele é muito importante. E aí tem um desafio para você pai, para você mãe. Entra no universo do seu filho, né? Um desafio enorme é você conseguir sair do próprio universo e você imergir dentro do universo do seu filho. E isso, gente, não tem nada a ver com gamificação, não tem a ver com uma capacidade difícil demais, ainda mais nesses momentos de muito atribulado, de muita ansiedade, né? O que eu percebo que todos nós estamos vivendo, da gente conseguir se blindar, como no caso que você falou, Ricardo, do Vida é Bela, o pai conseguia blindar todo o filho em relação ao que estava acontecendo, à guerra e ao campo de concentração. E quando ele interagia com o filho, ele interagia de uma forma gentil e criou aquele universo lúdico. Né? Legal. Olha uma coisa que eu pensei aqui, Moncler. Eu te escutando, falando das fases, acúmulo de pontos, né? Porque à medida que você vai eliminando ali as pessoas, você vai acumulando ponto, de repente, em algum momento, eu não sou gamer, então não sei, estou supondo que vem aquela dancinha que você comentou, e você falou também que precisa ter um significado para aquela pessoa. Então, eu fico pensando assim, se de repente você não pega umas rotinas de casa até para ter a contribuição nesse momento de quarentena, porque é muita coisa para ser feita, e a depender, obviamente, da idade do seu filho, coloca determinadas atividades compatíveis com a idade dele, suponhamos que ele já tem a condição de arrumar a cama, e fala assim, cara, cada vez que você arrumar a cama, a gente vai marcar um xizinho aqui. Se no final da semana tiver ali 7 xizinhos, eu vou fazer a dancinha para você daquele fulano. Se isso tiver um sentido para ele, de ver, de repente, o pai fazendo a dancinha. Então, perfeito. É mais ou menos por aí o conceito? Ricardo, é exatamente esse o conceito, mas o que a gente aprendeu a fazer? A gente fez um passo a passo para que a gente não se perca no meio do processo. Então, o primeiro ponto, então, vou retomar o processo aqui contigo, e aí você vai me interrompendo, a gente vai puxando, volta, não tem problema, mas eu vou reforçar o processo para quando a gente terminar aqui, a galera conseguir fazer em casa, beleza? Beleza. O primeiro passo é você entender o que tem significado naturalmente para os teus filhos. O que ele gosta, quantos anos ele tem, qual a faixa etária, né? Uma criança de 5 a 7 anos é muito diferente de uma criança de 10, 11 anos. E isso, né, às vezes você tem filhos, você vai ter que criar uma interface possível, talvez esse seja um dos maiores desafios. Legal. Aí depois que você já tem uma ideia clara do que ele gosta, né, desses elementos lúdicos que você pode trazer, como que ele se relaciona com as próprias atividades de casa, quais são o que ele menos gosta de fazer, tudo isso é insumo para que você possa, de forma criativa, pensar um pouquinho mais para frente como que você vai propor as atividades. Beleza. Aí a gente vai para uma parte que não tem nada de divertido, na verdade, é a parte concreta, é a parte chata, que é o seguinte, o que você quer? E olha que pergunta besta, mas se a gente pergunta isso para os pais, de repente eles ainda vão titubear e falam, não, é aqui.
Porque não se parou, a grande maioria dos pais não pararam para colocar isso num formato 100% objetivo. E a gente só vai criar uma ludicidade efetiva lá na frente se a gente passar antes por uma desconstrução e criar esses pequenos elementos do dia a dia que vão do horário que acorda, da higiene na boca, do banho, de se passar desodorante, de arrumar a cama. É como se eu conseguisse mapear uma rotina ideal que eu gostaria que ele fizesse? Isso. Exatamente isso. É uma rotina ideal que você queria que ele fizesse. Lembrando um negócio que é importante, que é o seguinte: você conseguir variar as coisas entre os dias, é muito importante. Então, você ter uma coisa linear, né, que é a base, que é essa coisa linear, precisa ser repetida todos os dias, ok. Mas se você tiver só atividades lineares, putz, no primeiro dia pode ser ok, no segundo, uma semana depois já ficou chato. Então, você tem que ter recurso para fazer coisas diferentes. E tem uma das lógicas, né, que a gente trabalha muito, um dos drives motivacionais, é a aleatoriedade. E olha que coisa doida isso, né? Se eu tenho uma coisa muito previsível, é chato pra caramba. Imagina, aquele filme que começa bem, continua bem e termina bem. Você sai puto do filme, fala que merda de filme é esse? Desculpa o palavrão aí, gente. Mas é horrível, é um saco um filme desse tipo. Então, você tem que ter um tchan, tem que ter uma virada, você tem que ter um negócio que, oh meu Deus, eu não esperava por isso. Né? Então tem que ter, senão fica chato. Não pode ser só linear. Uma linha base ok, mas você tem que ter atividades que vão ter assim, missões especiais que você vai propor para eles, que eles vão pegar às 10h30 da manhã, vai ter um envelope que vai estar escondido em algum lugar da casa, que eles têm que achar o envelope, e dentro do envelope vai ter a missão especial, que se eles cumprirem, aí eles vão ganhar o dia. Percebe que assim, é a gente criar um elemento surpresa que dá um tchan, 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 tchan. Então não é só fazer as atividades de casa, vai ter que procurar o envelope também. O que traz um desafio para os pais de pensar uma missão especial, colocar um envelope, esconder o envelope. Então, quanto mais legal para eles, mais trabalhoso também para os pais. Então a gente tem que calibrar essas duas coisas para não ficar, né? Daqui a pouco os pais não conseguem fazer mais nada, eles ficam só tocando, né, criando as atividades para os filhos. Aí também não serve. Bom, mas então vamos lá, olha só, a gente falou, conhece primeiro, né, imerge na realidade lá dos teus filhos, vê do que ele gosta. Acho que esse é um momento super positivo de conhecer mais, aproveitar para conhecer uns detalhes que muitas vezes passam desapercebidos. Aí depois você vai mapear tudo que você quer. Estabelece uns objetivos, né? Então, objetivos do tipo higiene pessoal ok, casa limpa, né? Limpeza da casa, organização pessoal. As escolas já estão começando muito forte com a parte de teleaula, então participar das aulas, fazer lista de exercício. É isso, né? E você vai pegar toda essa parte concreta e lista, escreve. Não pode ser uma coisa só de boca, porque é óbvio que você vai escrever, que você vai esquecer. Não tem como você né, memorizar isso tudo. Enfim, então, se eu fosse usar um jargão corporativo, é você mapear o processo. Então, basicamente é isso que você tem que fazer. Você vai mapear o teu processo. Beleza. Aí, quando você mapeou o processo, agora a gente vai começar a pensar nessa parte lúdica. E aí tem uma coisa, o que a gente fez? Só fazer um parênteses aqui, Ricardo. Quando a gente começou a estudar gamificação, já tem muitos anos isso, a gente percebeu que existiam muitos autores, né? Tinha alguns autores muito bons, né? E quando a gente olhou, estudou a fundo a metodologia de cada um, a gente percebeu que eles não eram, não existia um método que falava uma coisa e outro método que falava uma coisa completamente diferente. Na verdade, cada autor deu um enfoque numa determinada parte e grande parte do que eles construíram de forma individual era complementar. E qual foi o nosso legado dentro desse processo de construção de modelo de engajamento, de gamificação? A gente conectou todas essas coisas. Né? Então, a gente vai transitando de um método para o outro dentro de um processo muito bem estruturado. Bom, quando a gente chega nesse passo aqui, fechando parênteses aqui agora, quando a gente chega nesse passo de que a gente mapeou o processo, a gente vai pensar nas dinâmicas. Né? O que é isso, por exemplo? Alguns jogos muito legais têm dinâmicas que são horrorosas. Né? Por exemplo, o próprio Fortnite tem uma dinâmica que é horrorosa. O Banco Imobiliário tem uma dinâmica que é horrorosa. Né? O Banco Imobiliário, eu tenho que ser o bilionário
que vai quebrar todos os meus amigos em volta para que eu seja o único bilionário do jogo, né? Ele é bem pouco colaborativo. O War, né? O War é horrível, né? O War você tem que conquistar o mundo e matar todo mundo, né? Enfim. Será que essa é a melhor dinâmica para a gente trabalhar em casa? Talvez não. Talvez a gente possa pensar em outras possibilidades. Existem alguns outros jogos que são colaborativos, que são muito legais, assim, que ganha todo mundo, né? Então, você escolher, por exemplo, se você vai querer uma dinâmica de competição ou uma dinâmica de colaboração, faz toda a diferença. E aí, de uma forma subliminar, você também pode estar trazendo alguns elementos de mais harmonia para dentro de casa. Você tem um casal de filhos que briga muito, por exemplo, talvez valha a pena criar uma dinâmica colaborativa, uma dinâmica onde as pessoas elas vão poder ter a sensação de que ela precisa ajudar o outro para ela mesma se dar bem, né? Então é dentro dessa lógica aqui. Aí, olha que legal. Que emoção que você espera que teus filhos sintam? Olha que pergunta fera, Ricardo. Faz essa pergunta para você criar uma coisa, a gente está falando aqui de uma coisa que é mística quase, que é a gente vai inventar uma realidade para eles. Eu adorei esse exemplo que você deu do Vida é Bela, porque ele inventou uma realidade para o filho, e é isso que os pais podem fazer lá com os filhos. Para a gente inventar a realidade, antes das pessoas raciocinarem, elas já sentiram. O impacto emocional ele vem antes do racional. Então, aí você pode pensar também antecipadamente o que você quer que eles sintam. Você quer que eles sintam reconhecimento? Você quer que eles sintam empoderamento? Você quer que eles sintam independência? Você quer que eles sintam compaixão? O que você quer? O que um pai quer que um filho experimente em termos emocionais ao realizar as atividades de casa? Ricardo, só essa reflexão já dá, dos pais fazerem, já dá para gerar um monte de insight, um monte de sacada de como ele pode, né, se conectar com o filho, propor as atividades, a consígnia, né, essa palavra que a gente usa muito, né, na educação corporativa, a instrução, o jeito de dar a instrução, se os pais pensarem que emoção que eu quero que ele sinta, porra, já muda tudo, né? Tem que arrumar a cama, porque todo mundo tem que arrumar a cama. Quando eu tinha a sua idade, meu pai fazia... Putz, eu acho que essa talvez você vai gerar uma emoção de medo, de intimidação, né? Quer dizer que você vai ter que ser bonzinho o tempo todo? Não é isso. Mas se você estiver atento à emoção que você deseja que o outro sinta, você vai ser muito mais cuidadoso na hora de criar essa realidade para ele. Mais uma vez, reportando ao filme. Aí eu queria que, te provocando agora, tá bom, porque a grande maioria dos pais, principalmente que não estão no dia a dia na dinâmica dos filhos, nesse momento de quarentena, às vezes a gente tá mais pilhado, estressado. E eu sei que você tem meninos em casa aí também. Como é que é essa dinâmica aí, para arrumar a cama, para isso, como é que você faria essa gamificação dessa jornada que você colocou, né, com todos esses elementos concretos que você trouxe? Primeiro levanta todos esses elementos e aí tem os mecanismos, né? Mas isso. Dá um exemplo, principalmente nessas atividades mais básicas do dia a dia de casa, se fosse para fazer um engajamento maior, como é que você proporia? Ricardo, olha, então acho que a gente podia separar conjuntos de atividades, né? Por exemplo, atividades de casa, atividades da escola, atividades de higiene, atividades com o pet da casa, atividades extras, enfim, esse conjunto de atividades. Acho que a gente poderia... Bom, deixa eu só dar um passinho antes aqui, que alguns pontos são muito importantes. Assim. A gente tem que definir o seguinte, que narrativa é essa? Que narrativa é essa? Lá em casa, eu gosto de jogar FIFA, eu gosto de jogar Fortnite com meu filho, eu adoro, enfim, a gente gosta mesmo, tem momentos muito fera jogando videogame juntos. Mas eu escolheria, como o Fortnite está muito em alta, eu escolheria o Fortnite como narrativa, tá? E aí o Fortnite ele tem algumas mecânicas, e aí já vou dar uma explicação mecânica, gente. É o jeito que o jogo propõe alguma coisa para incentivar uma ação. Né? Então, por exemplo, se eu quero, não estou jogando o jogo da vida, aquele jogo de tabuleiro, né? Eu quero que o meu jogador ande, eu tenho uma mecânica que é o jogar o dado.
E aí uma mecânica que tem uma aleatoriedade e o número que sair lá no dado de 1 a 6 é o número de casas que eu ando, por exemplo. Então, muito do que a gente faz nos modelos de engajamento é baseado em jogos, por um motivo óbvio. O jogo motiva, engaja as pessoas naturalmente. Se a gente tem 7 bilhões e pouco de pessoas no mundo, a gente tem mais de 3 bilhões e meio de gamers, né, que jogam desde um jogo de carta, um videogame, enfim. Então, os jogos eles são uma ótima referência. Bom, então eu preciso definir essa narrativa. Eu tenho que definir limitação. Olha que doido. Jogo é sempre uma limitação da realidade. A gamificação, o modelo de engajamento também. Eu estabeleço o que não pode, de forma bem clara. E aí tem uma coisa que já vai ajudar demais os pais. O que não pode? O que não pode fazer? Qual é a fronteira do certo e do errado? Né? Né? Por exemplo, brigar. Putz, brigar não pode. Brigar, você vai perder todo o seu progresso. Né? Então, esse é um ponto. E aí eu vou falar do último elemento para partir para o próximo. Que é, o que é progresso nesse game? Como que você pode tangibilizar para as pessoas que elas estão progredindo? Fazendo aqui também uma comparação com o universo empresarial. É óbvio, mas é muito pouco perceptível isso no dia a dia das empresas. Né? Quando as pessoas vão embora para casa, elas não conseguem perceber quantos pontos de experiência elas acumularam ao longo de cada dia. Então, o progresso dentro de um universo corporativo, ele é intangível, ele é difícil, né? Você tem, às vezes, uma empresa tipo uma Ambev, que você tem, as pessoas em um ano, às vezes, sobem 2, 3 cargos, tal. Ok, é uma cultura que tem ônus e bônus, a cultura da Ambev. Mas você não precisa ter uma cultura do tipo da Ambev para conseguir evidenciar o progresso. O mais importante é que você evidencie o progresso. Nesse progresso que você trouxe, me lembrou de uma historinha que passava muito na televisão da Super Nani. E ela usava um quadro, e naquele quadro ele ia marcando um aviãozinho ou um carrinho que a criança olhava para aquilo e já tinha, assim, poxa, quando o carrinho chegar em determinada posição naquele quadro, nossa, ali eu vou ganhar um determinado prêmio, um benefício. E aí você colocou muito apropriadamente, não, ó, mas se brigar, fazer birra, o carrinho volta lá para o inicial. Então essa coisa de progredir, de regredir o carrinho e tal, ela começa a ter uma percepção mais concreta da dinâmica do jogo que você montou aí. É por aí? Ricardo, a Super Nani é um modelo muito legal. É um modelo muito legal, assim. O que ela fez? Quando eu falo de limitação, ela estabelece o que não pode de forma muito clara. E os adolescentes muitas vezes reagiam, tal. Mas no final das contas, né? E aí eu vou me aventurando aqui para um pouco da psicologia infantil, né? Das crianças. Muita coisa do que os filhos pedem para os pais é limite. E é um baita de um desafio. Eu falo isso como pai. Muitas vezes, né? Meus pais mesmo, eles eram mais rígidos comigo do que eu sou com os meus filhos. Em vários aspectos. Em outros, acho que é até o contrário. Mas é um desafio para a gente. Muitas vezes está trabalhando o dia todo, tal, chega em casa, o moleque está tocando o maior terror, você fala, poxa vida, agora é a hora que a gente pode estar junto, eu vou ficar enchendo o saco dele? Sim, né? Mas não é encher o saco, é estabelecer o limite. Assim. A Super Nani, eu acho que é um ótimo exemplo, e ela tangibiliza isso mesmo. Ela vai marcando, ela estabelece as regras, estabelece as atividades que tinham que ser feitas e vai validando. E tem um olhar atento para os meninos, coisa que é muito difícil dos pais terem, até por uma questão de tempo. Mesmo em casa, eles estão confinados no escritório, né, no quarto, às vezes. Nós estamos com uma contribuição aí de uma pessoa que é dessa área de educação de crianças e agora está trabalhando também em apoio a adultos, com várias linhas de terapia e tal, lá do sul do país, que a Damaris traz assim, importante que as crianças tenham uma rotina, ajuda a questão de limites, né? Ratificando o que você colocou, inclusive esse ponto que você traz é muito importante, porque as crianças elas vão testando qual é o limite. Então, se a gente não falou, chegou no limite, ela vai tentando. Eu fico muito com a imagem de uma criança que está percebendo, olhando para trás à medida que ela vai andando, distanciando o pai, para ela ver até que horas o pai fala, ó, tá longe, volta para mais perto. Porque
é uma figura muito típica, né? Quando a criança está testando, primeiro, se o pai está olhando, e segundo, até onde ela pode ir distante do pai. Então, essa coisa de limite que você traz é bem interessante, e isso, nessa formulação que você trouxe, é um processo importante de identificar também, né? Identifica a rotina, identifica o comportamento emocional que você espera que seu filho tenha, identifica os limites que você percebe que tem que construir toda essa narrativa. Quando você fala de narrativa, tem muito a ver com esse contexto mais lúdico, né? De repente, ele não vai lavar a mão, ele vai eliminar germes e vírus, ele não vai escovar o dente, ele vai combater o bichinho que está ali dentro. Então, isso que você está falando de narrativa, é bem por aí, não é? É isso, é exatamente isso, Ricardo, é exatamente isso. Você pode, na empresa, muitas vezes, você pode usar uma narrativa concreta mesmo, né? De conquistar espaços que não tinham sido conquistados, de internacionalizar a empresa, ir para um outro estado, alguma coisa desse tipo. O importante é que a narrativa ela dá a direção, ela constrói significado. A cultura do Homo sapiens, desde a Revolução Cognitiva lá de 70 mil anos atrás, ela foi toda construída com base em narrativa. Quem fala super bem é o Harari, lá no livro dele, Sapiens, né? Então, puxa vida, quem somos nós aqui no século XXI para negar toda essa evolução? Então, vamos usar isso a nosso favor. Legal. Aí, Ricardo, a gente chega numa parte que é a parte mais legal da construção desses modelos, que é a gente criar os elementos lúdicos que vão ajudar a molecada a fazer o que precisa fazer. E depois ainda quero falar um pouquinho contigo sobre recompensa. Que tipo, como que a gente pode recompensar para sair só da recompensa extrínseca, que nem o troféu que eu falei lá atrás. Esse é só um tipo de recompensa. Eu quero apresentar outras possibilidades. E essa é uma parte importante, hein, que a gente vai deixar para o finalzinho. É isso aí. Vamos lá, então diga aí como é que é. Então, Ricardo, teve um cara, o nome dele é Yukai Shao, que ele desenvolveu um método muito fera, chama Octálisis. Que ele era um gamer da pesada e ele sacou que o que motiva as pessoas nessa geração millennium e tal é diferente daquilo que foram propostos pelos outros modelos motivacionais, né? Tipo Maslow, aquele mais famoso de toda aquela pirâmide de Maslow lá, tal. Não vou entrar muito em detalhe disso não, depois, enfim. Pessoal, se quiser qualquer pergunta, gente, eu fico super à disposição, tá, galera? Para responder, pergunta para o Ricardo manda, se quiser manda direto para mim também, maior prazer. Bom, o pessoal tá aí com o nosso Instagram aí, então é fácil a gente interagir também. Depois vocês seguem lá o Moncler, o Ricardo Mastalha, para vocês poderem compartilhar as dúvidas. Mas vamos lá, Moncler. Fera. Bom, então, aí ele dividiu 8 drives motivacionais, né? O primeiro drive tem muito a ver com o que a gente estava falando, que é um significado épico. É muito mais legal salvar o universo do que arrumar a cama. Né? Vamos combinar, né? Arrumar a cama, putz, boring. Salvar o universo é fantástico. Lutar numa arena, né, com seus amigos, você está aqui na sua casa, seu amigo está lá na casa dele, mas vocês estão no mesmo campo de batalha, um protege o outro, um morreu, o outro pode salvar. Putz, isso é muito mais dinâmico. Então, criar um significado épico tem muito a ver com engajamento, lembrando aquilo que a gente conversou mais cedo um pouquinho, que esse significado épico já tem que ter elementos que façam sentido para os filhos, né? Bom, passando do significado épico, você tem que criar uma possibilidade também. Existe um drive que é empoderamento da criatividade e feedback. E isso, gente, normalmente é subaproveitado pelos pais. Né? Porque a gente falou até aqui, Ricardo, da gente criar um modelo onde ele tem lá um monte de rotinas para fazer. Mas dificilmente os pais vão delegar para os filhos a possibilidade de criar alguma coisa nova, criar um jeito de fazer, criar uma forma deles de fazer. Então, aqui tem um elemento que você pode também colocar para o seu filho de que ele pode ser responsável por criar alguma coisa nova. E aí tem uma baita, um baita empoderamento para os filhos, costuma dar um resultado muito legal. Claro que você não pode deixar aberto, você tem que ter um limite para isso tudo, né? Quais recursos que ele vai utilizar, por exemplo. E toda vez que você cria uma atividade, tem um negócio que é super importante para isso funcionar. A criança ela tem que receber feedback do que ela está fazendo. Então, num cenário idealizado, você daria o feedback em tempo real, que nem acontece no videogame. É claro que isso não é possível, mas pelo menos uma vez por dia,
você vai ter que voltar em tudo que ela fez e ir colocando pontos de melhoria. Olha, aqui você ganhou 2 estrelas, a gente ainda consegue fazer melhor, tenho certeza que você consegue fazer melhor amanhã, amanhã você vai ganhar 3 estrelas nessa mesma atividade, né? Então, arrumou a cama, mas com aquela porcaria a cama, né? Ele só jogou a colcha por cima, o lençol estava todo torto. Aí você não vai esculhambar ele, porque não, tende a ser ruim. Ah, ótimo, deixa eu falar esse ponto, Ricardo, que é super importante. Olha, uma das sacadas mais maneiras do videogame, mais maneiras de todas, é um botãozinho chamado Restart. Sabe o que ele fala com isso? Que tudo bem, você fez tudo errado? Tudo bem, começa de novo. Quando a gente está falando de educação, nem tudo é tudo bem. Então, claro que a gente vai estabelecer essa diferença. Mas a forma de lidar com o erro faz toda a diferença. Você permitir que a criança salve o próprio prestígio dela, podendo fazer de novo uma determinada atividade, faz muita diferença para que ela se perceba como um ser humano legal e você não projete uma culpa que pode se alastrar por toda a vida. Então, cuidado nas correções de erro, né? Isso eu estou falando para a criança, mas você que trabalha em uma grande empresa, Ricardo, você sabe que isso também faz todo sentido dentro da empresa. Sim, claro. E uma coisa que me veio à cabeça aqui, que nos jogos você ganha superpoderes, né? Você às vezes recrutam pessoas para te ajudar em determinada ação, né? E de repente, naquele momento que a cama não ficou tão boa, você pode usar esse superpoder, que seria do próprio pai, da própria mãe, assim, peraí, eu vou arrumar para você ver como é que vai ser feito, e daqui adiante você não vai ganhar mais 2 estrelinhas se não tiver desse jeito, porque você estabelece um padrão, né? Só deixa eu... Tem uma pergunta aqui, Moncler, antes da gente... pergunta aqui, Ricardo. Posso então fala aí, pega aí. Olha só, vai lá. Fera. Como um pai se mantém ágil, adaptável e criativo nesse processo de educar o filho para o mundo, e motivar o filho? Cada filho tem uma aptidão. Como potencializar cada um? Vamos juntar essas duas coisas? Olha o que você falou agora, que isso pode ser um ponto muito fera. Tem criança que ela é naturalmente mais criativa, que é mais engraçado, que é mais organizado. Então você pode criar uma ludicidade a partir dessas características intrínsecas. E com isso, você consegue calibrar as diferenças dos dois sem desmerecer, né? O grande desafio é que muitas vezes um filho, ele demonstra, principalmente para essas coisas pragmáticas do mundo, uma maior aptidão do que o outro. Então, é muito importante que você consiga calibrar, não é que os poderes sejam iguais, mas que o nível de importância dos poderes, eles são iguais. Então, porque isso pode gerar um sentimento de preferência, né? Poxa, o filho tem a sensação de que meu pai prefere meu irmão do que a mim, é trágico, né? Mas então você pega, por exemplo, ela adora fazer atividades manuais, assim, gosta de cozinhar, ele gosta de fazer atividades, brincar de Lego, por exemplo, né? E construir coisas. Então, como que você pode criar um superpoder a partir de cada uma dessas duas características, por exemplo? Então, é um pouco essa a lógica. Talvez até num sentido, como você colocou lá no começo, em vez de competição, colaboração, né? Então, olha, você vai fazer a sobremesa, de repente, ou suco, e seu irmão vai colocar a mesa. E aí, se os dois fizerem esse trabalho que é dentro de um contexto do almoço, por exemplo, ganhariam coletivamente a estrelinha. Se um dos dois não fizer o lado, não tem um ganho coletivo. Então, poderia botar algumas missões de resultado. Eu lembrei disso, sabe por quê? Porque semana passada a gente fez aqui na empresa um webinar. E aí eu tracei uma meta individual das pessoas compartilharem na rede, blá, 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 e uma meta coletiva. A coletiva é o seguinte, olha, eu preciso ter X pessoas nesse webinar. Se tiver esses X pessoas, a gente atingiu o coletivo. E as pessoas individuais que compartilharem mais, vai ter uma determinada premiação, que foi uma pizza, um lanche lá na casa dele que a gente mandou por delivery. Então, era junção de 2 processos, um coletivo e um individual. É por aí mesmo, Cléber? É por aí, é por aí. Tem um jogo, Ricardo, também um dos jogos mais jogados do mundo, é um jogo pago, chama World of Warcraft.
é um negócio de doido, assim. É comum uma pessoa média pagar para jogar o jogo, que é um jogo pago, e ter uma jornada de 20 a 30 horas por semana de jogo. É um turno de trabalho. Né? Você pega 40 horas, um turno de 8 horas, 20 horas de jogo por semana é muita coisa. E as pessoas jogam simplesmente por jogar, né? Assim, pelo prazer de jogar. Agora, olha que interessante. Tem algumas missões no World of Warcraft que elas seguem exatamente isso que você falou. Tem um determinado dragão lá que eu vou estar aqui, vou estar jogando com outro cara que está em Nova York, um que está no Zâmbia, outro que está em Hong Kong, mas a gente vai passar horas lutando contra o dragão e só se todo mundo estiver lutando lá com todas as suas forças, a gente vai conseguir vencer esse inimigo em comum. Muito então, legal. Moncler, isso também. Legal. Só pontuando, cara, você tem 15 minutos e o pessoal vai querer saber da recompensa, cara. Tá bom, é pouco tempo. Bom, vamos lá. Então, olha, deixa eu só então fechar o conceito, eu não vou entrar em muitos detalhes porque não vai dar tempo. Então, olha só. Eu falei, vou resumir alguns pontos, tá? Então, eu falei, primeiro de tudo, pra você conhecer quem é o teu público, né? E esse falando de filho, acho que é um momento bem fera. Depois a gente vai mapear todo o processo, tomando cuidado para que você tenha muitas pequenas atividades que pode fazer. Você pode, inclusive, ter atividades que não tem função prática nenhuma, né? Por exemplo, a casa tem um chão xadrez, ele só pode pisar nas peças pretas, sei lá, essas coisas doidas assim, mas tudo isso acaba criando também uma certa ludicidade, né? Bom, mas por enquanto a gente não está nem na ludicidade ainda, a gente está só criando os elementos, estou mapeando tudo que eu quero que a criança faça. Aí eu vou definir um guarda-chuva maior, que são as dinâmicas, né? Como é que eu quero que seja? E aí eu trouxe alguns pontos importantes em relação à dinâmica. Então, quais são as emoções, quais são o relacionamento entre os participantes, como que é o progresso, como que eles vão evoluir, né? E o ponto é a forma mais óbvia, né, da gente medir progresso. Qual que é a grande narrativa que está por trás desse negócio e quais são as limitações? Beleza, agora a gente começa a ordenar e criar as mecânicas, né? Então, eu tenho 8 grandes conjuntos de drives motivacionais e para cada drive desse eu tenho muitas mecânicas possíveis. Então, os drives são, vou falando rapidinho, galera, depois tem muita coisa disponível na internet, no próprio site da Ecoar, mundoecoar.com.br, tem bastante coisa, tem esse material free para download, então depois, galera, baixa lá, tá? Então, ó, eu tenho significado épico, eu tenho, são os drives motivacionais, estou falando, influência social, curiosidade, empoderamento da criatividade e feedback, realização em progresso, escassez, esquiva e sentimento de dono. E para cada um desses drives motivacionais, eu tenho uma porção de mecânicas possíveis. Vou falar algumas delas, né? Por exemplo, uma mecânica que está relacionada ao drive de curiosidade são os easter eggs. Easter egg, inclusive, né, sendo domingo, a Páscoa é uma mecânica que tem tudo a ver a gente falar desse momento, são os ovos de Páscoa escondidos, né? Então isso é uma mecânica de jogo muito legal, assim, né? Lembra do Mario? O Mario tinha umas passagens, o Super Mario, né, lá do Nintendo, aquele jogo incrível, eu só adoro ele. Ele tinha umas passagens secretas, assim, que só os gamers da pesada mesmo que conseguiam descobrir tudo isso, né? Então você pode criar, por exemplo, algumas missões escondidas, né? Você pode criar pegando, por exemplo, esse exemplo do Ricardo, né, de ter missões coletivas, tal. Se eles fizerem 5 missões no dia, eles fazem um combo de missão, e o combo de missão vale muito mais pontos, por exemplo, né? Então isso também é uma forma de a gente criar... Vale um milkshake no final da semana. Pô, milkshake é massa, né, cara? É muito, muito legal. Eu posso criar uma mecânica, ela tem até um nome engraçado, que é elitismo, né? Que é o seguinte, olha, você não é o meu filho que está aqui arrumando a casa. Você, cara, é o guerreiro contra o corona. Você tem que acabar com o corona. E para acabar com o corona, você tem algumas missões que são muito importantes. Você vai ter que usar máscara, você tem que colocar o sapato fora de casa, você tem que... Então você cria toda uma ludicidade relacionada a um elitismo. Fala, olha, o guerreiro que vai lutar contra o corona só ganha com esses elementos aqui, por exemplo, né? Uma outra mecânica que tem no Fortnite, que é muito legal, é uma dinâmica de compromisso. Que é o seguinte, todo dia, em tal horário, tem uma atividade para fazer, e se você perder um dia, você vai perder todo o seu progresso, por exemplo. Né? Eu estou falando de 2 mecânicas. Um é a dinâmica do compromisso, e a outra é a perda do progresso.
né? Então, as duas conjugadas, assim. Quem jogou aquele joguinho antigo de Facebook, o Farmville, tinha essa dinâmica, né? Você cuidava de uma fazendinha virtual e aí você fazia uma plantação. Então você tinha que voltar um tempo depois para colher, senão teus milho apodreciam lá, e aí você perdia, né? E o pessoal ficava doido com isso, Ricardo. Acordava, botava alarme, acordava de madrugada, né? Tem um jogo que, na minha opinião, né, eu gosto muito daquele livro Mundo de Sofia, né, aquele livro que fala da história da filosofia toda e tal. E aí ele fala que o Lego é o brinquedo mais inteligente do mundo, porque é um brinquedo que você pode montar qualquer brinquedo. E o Lego ele tem uma mecânica que é muito fera, chamado mecânica autossuficiente, né, do inglês é o Evergreen Mechanic, é a mecânica sempre verde. Então você pode ter alguns elementos que eles podem construir coisas ao longo do dia, assim, também. Então você está trabalhando a criatividade deles, não necessariamente coisas funcionais. Ah, isso é um ponto importante, tá, Ricardo? Como a gente está falando de criança, nem tudo tem que ter uma função produtiva. Pode ser uma função criativa. Ele vai ter lá canudo, barbante, liguinha, prendedor, papel, massinha e cola, e todo dia ele tem que fazer um treco diferente com aquilo ali. Sabe o que eu pensei? Quando lá. você traz a questão criativa, de repente uma missão de fazer um desenho para mostrar para a avó que está em outra cidade ou no outro lado da cidade, para fazer a avó feliz. Então ele tem uma missão de fazer a avó feliz, né? Então ele vai criar todo um enredo para isso. Agora, só te lembrando que você tem mais 10 minutos e a galera quer saber, né? Peraí. Tá. Então, gente, olha, mecânica tem um monte de mecânica. Uma coisa que a gente fez, Ricardo, como mecânica é uma coisa que é difícil de ficar lembrando e tal, a gente criou um deck de mecânica, a gente criou um baralho de mecânica. Então, só vou mostrar para vocês aqui assim, eu estava até colando aqui embaixo para ficar mais fácil de lembrar. Então, a gente fez pra gente esse negócio, mas como todo mundo gostou desse negócio, a gente acabou vendendo, assim. Aí também tá lá no site. Legal, legal. O pessoal até estava perguntando se você dá curso e tal, e eu coloquei aí o nome do mundoecoar.com.br, digitei aí para o pessoal gravar, tá bom? Fera, valeu. Bom, aí, Ricardo, aí você tem lá toda essa dinâmica e tal, e no final das contas, você vai chegar no estado de vitória, né? Uma coisa que você pode fazer é criar estados de vitória para diferentes níveis, né? Então, a gente vai ter o nível 1, é o nível da higiene pessoal, quando a gente chegar nessa maestria, a gente vai para o próximo nível e tal, mas o fato é que a gente tem que chegar em um ponto que você vai recompensar o teu jogador por ele ter chegado aonde ele estava esperando chegar. Bom, e aí, a coisa mais óbvia que a gente pode fazer é dar um prêmio, dar um presente para eles. Um milkshake do McDonald's, né? E aí tem um negócio que é ruim nisso, né? Porque eles vão preferir o milkshake super, né, gordura trans do McDonald's e não vão querer uma manga Palmer fatiada, por exemplo, né? Acho que o milkshake do McDonald's tem um pouco mais de apelo. E aí tem um desafio para a gente, que é como que a gente foge desse emaranhado de presentes que, na verdade, não são saudáveis, inclusive gera uma coisa muito mercantil em relação eu vou fazer isso, mas eu vou ganhar um milkshake depois, né? Então, existe uma questão muito delicada em continuar oferecendo prêmios que são coisas. E aí eu vou falar de 3 outras formas de recompensar que não tem a ver com coisa. Bom, uma forma de recompensar que é muito poderosa, baseado em quem nós somos enquanto Homo sapiens, é status, né? Você criar status. O próprio Fortnite faz isso, né? Então, você tem lá, você tem lá os V-Bucks, que são os pontos, né? A moeda virtual. Na minha empresa mesmo, a gente criou uma forma de mudar também o status das pessoas. A gente só tem 3 cargos: estagiário, player e head. Mas a gente tem muito crescimento de status entre esses níveis, e isso é bem legal, assim, né? Então você pode criar algumas coisas intermediárias. Isso vai depender muito da narrativa que você está criando. Eu adorei o exemplo que você falou, por exemplo, de fazer a avó feliz, né? Então você criar um status, por exemplo, que ele é ele começa como o Senhor Sorriso, depois ele sobe para o Senhor Felicidade, depois Senhor Alegria Plena. Então você tem essas gradações possíveis de quantas pessoas ele conseguiu fazer feliz
né, Legal. por dia, da família, por exemplo. Massa. Então, você vê, você não está dando nada para ele, você está dando um status. E você pode criar, aí você faz mesmo, faz em casa. Fazer em casa é muito legal, né? Fazer um pin, fazer alguma coisa que represente aquele status, né? Você está achando isso muito maluco? Lembra dos militares. Os militares são fera nisso, né? Então você vê lá um cara cheio de coisa aqui, Moncler, eu vou te pedir agora que a galera vai ficar com raiva de você. Você tem 5 minutos para falar do fechamento das recompensas, cara. Então, o status é uma recompensa. Status é uma recompensa. Coisa é a recompensa mais cara possível, porque ela é insustentável no longo prazo, né? Ela é insustentável, tende a não ser saudável. Então, são 4 tipos de recompensa. Coisa é uma delas, é a mais óbvia. Vamos fugir das coisas. Segunda forma de recompensa, status. Eu crio status que são coerentes com a minha narrativa e que fazem sentido para eles. E essa é uma forma de trazer as pessoas para se perceberem muito mais importantes dentro daquele grupo, né? Então, dentro do grupo familiar, por exemplo. A terceira coisa é acesso. Se você permitir que elas tenham acesso a determinadas coisas. Então, por exemplo, pode ser acesso a uma hora extra de